Salve a todos e a todas, espero que estejam bem. Eu me chamo Marcos Bonilla, sou professor da Universidade Federal do Norte do Tocantins, a UFNT, e eu trabalho no curso de Educação do Campo na área de música. Quero primeiramente agradecer o convite da professora Luciane de Mello Afonso, da FAARTES, da UFAM, pelo convite do Laboratório de Educação Musical para apresentar neste ciclo de palestras virtuais. E dizer que para mim é uma alegria poder compartilhar minhas experiências com os conhecimentos da nossa região em diferentes áreas do conhecimento. Vou aproveitar também para fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, cabelos grisalhos, estou sem barba e estou usando um óculos e uma camisa azul escura. Ao fundo dá para perceber um quadro com o mapa do Tocantins e o braço de um violão que tapa um pouquinho o quadro. Eu vou falar aqui nessa oportunidade um pouco sobre a minha pesquisa de doutorado em artes na área de etnomusicologia e vou, durante a minha fala aqui, tentar relacionar essa pesquisa com a educação musical e a educação do campo, que é o meu local de fala atualmente. A pesquisa chama-se Minha Viola é de Buriti, uma etnomusicologia aplicada, participativa, engajada sobre a musicalidade no Quilombo Mumbuca, no Jalapão, Tocantins. Percebam que no próprio título eu já trago o peso da metodologia que eu usei nessa pesquisa, engajada, participativa, que foi a guia da pesquisa, podemos dizer assim. E a importância que teve no trabalho é um reflexo justamente da relação que essa pesquisa teve com a educação do campo e com a educação musical. Apesar de eu não usar esse termo durante a pesquisa, mas se trata de construção de conhecimentos em música que podemos chamar por diversos nomes. Então, assim, o objetivo desse trabalho foi atender uma demanda da comunidade, prioritariamente. Os sujeitos envolvidos na pesquisa é que determinaram o andar da pesquisa. O que nós pesquisamos, quais eram as prioridades e chegamos onde chegamos graças a essa parceria entre os interesses do quilombo, que foi pesquisado, das pessoas desse quilombo, e o meu interesse enquanto pesquisador. Por que isso foi tão importante? Porque a gente veio da educação do campo. A educação do campo, ela nasce dos movimentos sociais. Ela é como uma alternativa para combater esse modelo opressor de educação. Ela traz uma proposta pedagógica que tem como pilar o respeito ao ser humano, a luta pelo acesso à educação dos povos do campo, das florestas, das águas, os indígenas, quilombolas, povos esses que historicamente nunca tiveram voz ou espaço nas discussões sobre sua própria educação. Ela se opõe ao que se entende por educação rural, aquela que veio sendo adotada ao longo dos anos aqui no Brasil, que ela era pensada para os povos do campo e não com os povos do campo, que é a ideia da educação do campo. A educação rural, ela visa atender, formar mão de obra para trabalhar na indústria, no agronegócio, para alimentar o capital, né? E não atende aos interesses das pessoas que vivem no campo, às suas próprias necessidades. Bom, feito essa breve explanação sobre a educação do campo, essa pesquisa nasceu como em uma das ferramentas que a gente usa na educação do campo, que é a pedagogia da alternância. Parte das aulas são realizadas
na universidade e outra parte são realizadas nas comunidades em que os educandos vivem. E nós, enquanto docentes, nós fazemos essa circulação entre as comunidades, essa interação e local onde eles fazem suas pesquisas, levam elementos da universidade para lá, trazem pesquisas das comunidades para a universidade e a partir dessa troca a gente constrói os nossos conhecimentos. Em uma dessas viagens eu entrei em contato com o Quilombo Mumbuca, alguns das nossas educandas e educandos foram desse quilombo e eles têm uma prática musical lá com a viola feita a partir do buriti. E nessas interações a gente foi levantando demandas que o quilombo tinha interesse, que nós, enquanto pesquisadores da universidade, pudéssemos contribuir. Então foi trazido a demanda que havia um interesse muito grande dessa comunidade que esse instrumento que eles fabricam e praticam lá no quilombo, que fosse reconhecido pelo IPHAN, Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como patrimônio imaterial, um dos desejos deles. Eles também demandaram que as músicas que eles produzissem lá fossem registradas, o que eles chamavam de linguagem dos brancos, e também que a voz deles pudessem serem ouvidas dentro da academia, o que acontecia recorrentemente nesse quilombo, que muitos pesquisadores chegavam lá, faziam suas pesquisas, não devolviam os seus levantamentos de dados para o quilombo e faziam publicações de artigos sem dar retorno, inclusive com informações que não eram do agrado do quilombo. Então, uma das ações que se priorizou também nessa pesquisa foi a realização de artigos conjuntos em que os pesquisadores do quilombo pudessem também expressar o seu ponto de vista sobre as questões que estavam sendo discutidas. Então, basicamente, esse foi o trabalho central do meu doutorado, todo focado para o interesse da comunidade. Outra ação que nós realizamos a partir desse trabalho foi a participação em editais de fomento à cultura que pudesse levantar verbas para as atividades que eles tinham interesse. Nós entramos em alguns editais e em um deles fomos contemplados com valor em dinheiro que foi revertido para ações dentro da comunidade. Então, baseado nisso, o principal trabalho que a gente realizou, foi uma pesquisa longa, foi essa pesquisa direcionada para o registro da viola de buriti. Então, isso demandou o mapeamento dos violeiros da região, entrevista com esses violeiros, e fizemos um documentário conjuntamente com eles, entrevistando todos esses violeiros, trazendo os dados. Inclusive, a gente pode passar um trechinho aqui, Eu posso também depois deixar o link para quem tiver interesse em assistir esse documentário, ficou bastante interessante. Esse documentário a gente, juntamente com uma carta e um inventário participativo que a gente realizou, a gente entregou ao IPHAN aqui do Tocantins, solicitando o registro desse bem como um patrimônio imaterial. Então isso levou mais de ano a gente fazendo essa atividade. Para nossa surpresa, o IPHAN respondeu prontamente essa solicitação e acabou que ele solicitou pesquisas adicionais para viabilizar essa solicitação. Então, logo em seguida que nós entramos com essa carta, o IPHAN abriu um edital para selecionar pesquisadores
para realizar pesquisas sobre os violeiros e rabequeiros de Buriti, não apenas do Quilombo, mas de toda a região do entorno do Quilombo, né? Na região do Jalapão, que sabia-se que existiam violeiros e que essa prática com a viola de Buriti era realizada nessa região. Segue aqui então os trechinhos iniciais do documentário que a gente fez. Minha viola é de Buriti, canto com ela pra me divertir. Eu gosto dela e ela gosta de mim, canto com ela pra o mundo inteiro ouvir. Eu gosto dela e ela gosta de mim, canto com ela pra o mundo inteiro ouvir. Meu quintal tem pé de cucuri. Tem uma quantidade de jovens na época que estavam aprendendo já, né? Mas o mais profissional mesmo, você já tem um conhecimento do Valmir, né? O mais dedicado era eu, o Valmir. Na outras regiões também, que inclusive foi citado o nome do Bibiano, né? Era uma distância de uns 10 quilômetros, mas às vezes nós encontrávamos e disputava a violinha, né? Então foi nessa época que a gente começou a divulgar o toque da violinha. E aí até o Maurício também, nessa época, ele era bem criancinha, mas interessado também, hoje está um profissional, né? Eu comecei com 12 anos de idade. Aí tinha um irmão meu que sempre tocava viola em Buriti, fazia pra nós fomos treinando, tocava um pouquinho, aprendi um pouquinho, mas deixei a profissão porque eu me casei e aí deixei o violino em Buriti. Mas o Maurício pegou a viola em Buriti, a Arnonzinho pegou, tá com ela perfeita aí. Mas ela foi começar muito tempo atrás. Foi feito nessa época, muitos anos atrás, tinha a viola de Buriti. Nós fazia festinha, assim. Tem uma roda chata de primeiro nas roças de arroz, que aqui da roça já plantada na roça do mato, assim. Quando perguntava para cortar o arroz, põe aí, juntava a turma de gente, fazia festinha e dançava até mais tarde. É animado, muito animado. Que a primeira pessoa que eu vi essa viola foi na mão do meu tio Josias. Então essa foi a parte inicial do nosso documentário. Outro retorno que nós tivemos também do IFAM, a partir dessa nossa provocação, foi a realização do primeiro encontro de violeiros para a salvaguarda da viola de Buriti, que o IFAM organizou e realizou no próprio Quilombo Mumbuca, convidando todos aqueles violeiros que foram identificados na realização dessa pesquisa adicional e a pesquisa que nós fizemos também lá no Mumbuca. Também o IFAM promoveu um fórum, né, de patrimônio cultural Tocantins, em que convidou representantes lá do Quilombo e violeiros para levantar essa discussão sobre a patrimonialização da viola de Buriti. Infelizmente, ainda não foi patrimonializado. Enfim, houve uma troca, né, no comando do IFAM nesses últimos 5 anos e atrasou bastante esse reconhecimento, né? Mas nós estamos esperançosos que ainda virá a acontecer esse reconhecimento. Outras atividades que nós fizemos, a transcrição de todas as músicas praticadas no Quilombo para a partitura musical. Eu fiz essa transcrição a pedido deles, obviamente, e consegui uma verba com a ProEx da universidade, da UFN, na época era o UFT, e fizemos uma cartilha e imprimimos essas partituras todas. Mais tarde,
a editora da UFPA publicou essas partituras de modo virtual. Então tá lá o caderno de partituras do Quilombo Mumbuca. Também, se houver espaço, a gente disponibiliza aqui o link para acessar essas partituras do Quilombo Mumbuca. Então esses foram os retornos principais que a gente conseguiu para o próprio Quilombo, que era o objetivo principal do doutorado, né, dessa pesquisa de doutorado. Era gerar uma pesquisa que pudesse ter o seu retorno para as pessoas envolvidas, né, que acrescentassem algumas coisas para ela. Mas, enfim, eu também precisava apresentar uma tese para mim poder terminar o meu doutorado, então eu aproveitei também essa pesquisa e trouxe algumas coisas, algumas reflexões pessoais minhas, enquanto uma visão de etnomusicólogo, né? Eu até me coloquei como uma autoetnografia, né? Então a pesquisa toda passava por mim. Eu deixo bem claro isso na tese, né? Que é tudo, o que eu escrevi ali é a minha percepção, o que passou pelo meu corpo, né? O quanto que eu conseguia interagir com a musicalidade desse quilombo. Então eu trouxe algumas reflexões que, no meu entender, eram secundárias, porque a prioridade para mim era o retorno para o quilombo, mas eu trouxe coisas interessantes que eu queria compartilhar aqui com vocês, além do inventário que eu trago na tese, né? Trago detalhadamente o processo de construção dessa viola, a importância que ela tem para o quilombo, as afinações, descobri algumas afinações muito interessantes que trouxeram alguns desdobramentos. A partir dessas afinações, eu consegui mapear uma característica em toda a região, que era as músicas eram todas modais, e algo que me intrigou muito, e eu consegui mapear baseado na concepção de a biologia do fazer musical de John Blacking, em que a afinação que eles usam na viola e o modo de tocar, tanto da viola quanto da rabeca de Buriti, contribuíam para essa construção melódica modal. Muito curioso que o modo lídio, que não é um modo muito usual na música brasileira, muitas das canções eram em cima desse modo lídio. Aí eu consigo demonstrar que a afinação e o modo de tocar equidistante, né, entre as cordas, naturalmente gerava esse modo lídio, né, que é uma característica já identificada por Blacking em algumas comunidades na África, e ele chamou isso da biologia do fazer musical, e eu consegui identificar esse mesmo raciocínio de composição e de execução musical no Quilombo Mumbuca, né? Então, uma herança hereditária, vamos dizer assim, muito forte, que eu consegui observar e mapear como uma curiosidade, então, para minhas reflexões durante essa tese. Outra reflexão que eu trouxe relacionada com a viola de Buriti também, e a postura deles em relação à viola, eu criei um conceito que eu chamei de intelorgânica musical, que eu observei que o principal objetivo das pessoas sempre era o fazer musical. Inclusive uma das frases que uma das lideranças lá falava: olha, a gente nunca deixou de brincar por conta de dificuldade, né? Visto que o quilombo pesquisado ele é muito isolado, né? Lá no meio do Jalapão, que o acesso é muito difícil,
são muitos quilômetros de estrada de chão, não é de fácil acesso, e acaba que as comunidades que vivem lá são bastante isoladas e têm restrição de muitos recursos. Então, eu defini essa inteligência como um tipo de inteligência orgânica, né? Que é a capacidade que eles têm, não só do Quilombo Mumbuca, mas todos os jalapoeiros, que eles chamam, né? Quem mora naquela região do Jalapão, de criar tecnologias, né? Dentro dos recursos que a natureza tem e que é oferecido ao seu entorno, para atender uma necessidade maior, que é a expressão artístico-musical, né, que é o objetivo principal. Então, eles ouvem as músicas no rádio, por exemplo, e eles querem tentar chegar nessa sonoridade com os recursos que ele tem. Então, o próprio uso da viola de Buriti é a partir de uma orgânica musical, né? Essa inteligência orgânica, né? De eles produzirem um instrumento que possa gerar uma sonoridade que atendam às suas necessidades artístico-musical, que são as suas prioridades. Então eu discuto um pouco sobre esse conceito também. Eu aproveitei a tese para essas reflexões. Então agora a gente chega na grande questão aqui dessa fala, que é: qual a relação entre essa pesquisa da viola de Buriti e a educação musical? E a educação do campo? Para falar um pouco sobre isso, então, essa inter-relação, vou puxar um pouco o histórico. Fazem 10 anos que eu sou professor do curso de Educação do Campo. Eu terminei meu mestrado em etnomusicologia e, assim, alguns meses depois eu já fiz o concurso para cá, para o Tocantins, e cá estou com um grande desafio, que era como trabalhar a música para um curso de licenciatura em artes, para um curso na proposta de educação do campo. É um dilema que eu tenho há 10 anos. Eu cheguei aqui, esse curso era o único no Brasil e na América Latina com essa especificidade. Eu não tinha ninguém para recorrer, perguntar como é que eu trabalho música em um curso de educação do campo. Então acabou que a minha prática, e com o tempo foram chegando outros colegas, a gente foi construindo essa proposta, que é um desafio, porque eu venho de uma formação de um curso de bacharelado em música, um curso bastante tradicional, que formava para ser, né, trabalhava para ser músico. E o que diferenciaria, né, a questão que sempre a gente tem em mente aqui, qual a diferença então de um curso de licenciatura em música e de um curso de educação do campo com habilitação em música, no caso? Na verdade, o nosso agora não é em música, é em artes, né? Ele habilita para todas as áreas das artes. Nem todas, a gente está trabalhando com 3 áreas agora: a música, artes visuais e o teatro. Então, esse trabalho meu de doutorado foi muito importante para mim entender algumas coisas que eu não estava entendendo até então, que é o diferencial todo está na metodologia e não nos conteúdos que se faz. A gente vai formar educandos do campo para trabalhar nas escolas do campo. E nesse processo a gente vai procurar metodologias da educação popular, porque a educação do campo ela nasce da educação popular. E o que diferencia, né, a educação tradicional da educação popular, entre outras coisas, são as metodologias participativas, as metodologias horizontais, muito baseado nas proposições de Paulo Freire. Então, essas questões que a gente tem que buscar enquanto construtores
aqui de um curso de licenciatura em artes. E nós tivemos recentemente uma reformulação no nosso PPC para a gente, que agora as coisas estão mais amadurecidas e a gente está entendendo melhor o lugar desse curso, né, dentro das universidades. Então, por exemplo, nas nossas aulas de música, a gente tem sempre em mente que a gente está trabalhando com educandos que vão para a sala de aula no campo. E um dos diferenciais é a valorização das culturas locais. Então, as nossas disciplinas são diferentes das disciplinas dos cursos de licenciatura em música. Nós temos nosso eixo, chama-se praxis sonora. Então, a gente tem praxis sonora 1, 2, 3, 4. Depois a gente tem saberes e fazeres em música 1 e 2. E construção de conhecimentos em música. Então, basicamente, esse é o eixo das disciplinas na área da música. A gente não chama de educação musical por entender que esse nome ele limita muito para uma cultura específica, né? Agora, atualmente, a gente está aqui com muitos indígenas que o próprio nome música não tem uma tradução literal para a língua dos indígenas que a gente está trabalhando. Então, na cultura, dependendo do aspecto da música que está sendo trabalhado, tem um significado diferente, tem um nome diferente, né? Essa concepção de música enquanto algo isolado é uma concepção estritamente ocidental. Ela não é uma concepção universal, né? A música ela é cultural. Tem em outros idiomas, por exemplo, o nome música, né, em alguns povos da África, por exemplo, é indissociado da palavra dança, é uma coisa só, né? Então, a gente optou por usar esse termo praxis sonora para contemplar o maior número de concepções relacionadas com o fazer sonoro, né? Um termo que a gente se apoiou aí no nosso querido pesquisador Samuel Araújo, que ele trabalha com essa ideia de praxis sonora. E nessas disciplinas, então, a gente tenta entender a musicalidade das comunidades que a gente está trabalhando. Inicialmente, a gente trabalhou com muitos quilombolas e lideranças de movimentos sociais, e agora o curso está se transformando e estamos trabalhando com muitos indígenas. Então, isso também é um grande desafio, porque o que a gente faz num determinado semestre, a gente não vai fazer em outro, porque são outras pessoas que têm outras culturas e outras coisas para serem trabalhadas. Então, esse é um grande desafio que a gente está aprendendo a cada dia. Não temos ainda nenhuma fórmula mágica, uma resolução de o que é certo e o que é errado, mas estamos achando alguns caminhos, né? Então, a gente busca conhecer essas comunidades. Então, o trabalho da pedagogia da alternância nos ajuda nesse sentido, porque os educandos vão para suas comunidades, levam as nossas demandas, trazem as demandas das comunidades, conversam com os mestres, trazem a sua cultura para a universidade, né? A gente faz apresentações com as culturas dos povos que vêm para cá e a gente está nesse constante diálogo entre essas culturas, não hierarquizando uma cultura em relação à outra. Então, um dos objetivos é a gente entender que todas as culturas são importantes e a universidade tem que abraçar a todas as culturas, e no momento que esses nossos educandos virarem a ser professores, eles vão ter que ter essa capacidade de abraçar as culturas e respeitar essas culturas. Então, não existe um trabalho técnico muito específico de trabalho com música, né? Então, a educação musical, para nós, é nesse viés, né? De entender a cultura e
mapear os interesses das comunidades e trabalhar a partir disso, né? Uma proposição freudiana, a gente vai construir com as pessoas. Então, cada ano, cada semestre é uma construção diferente, a gente chega a resultados diferentes. E essa minha pesquisa de doutorado foi onde eu tive esse insight da metodologia, porque eu cheguei no doutorado com um projeto pronto, foi lá aprovado, ganhou uma nota boa para mim poder ser aprovado, mas quando eu estava refletindo sobre o lugar da educação do campo nessa pesquisa, foi quando eu tive o insight de que não, um projeto feito com uma comunidade, eu não posso chegar com um projeto pronto, eu como pesquisador. Na proposta da educação popular e de que a gente trabalha aqui na educação do campo, toda pesquisa é construída conjuntamente. Então, eu abandonei meu projeto de doutorado no meio do caminho, minha orientadora levou um susto, mas a professora Sônia Chada, muito querida ela, entendeu perfeitamente na hora, ela sacou a importância dessa percepção, né? E já também sugeriu de eu ter uma co-orientadora, a Francisca Marques, que me ajudou nesse processo de entender que ela tem uma experiência também já com essas metodologias da etnomusicologia aplicada, né? Que, inclusive, né, o Brasil até é uma referência nessa área, mas foi onde eu entendi como que se trabalha a educação musical na educação do campo com as ferramentas da etnomusicologia. Então, eu acabei fazendo uma integração, né, interdisciplinaridade entre essas áreas da música. E é isso. Então, esse meu trabalho, o resultado ele foi voltado para a comunidade, construído com a comunidade, e essa metodologia nasceu da minha relação com a educação do campo, tentando entender como se faz uma educação musical na educação do campo. Eu acho que é isso. E obrigado aí pela oportunidade de poder estar compartilhando essa experiência com vocês. Valeu, gente!